Hoje eu tenho 27 anos, e acontecimentos como esse que irei contar agora estão em minha mente até hoje. Fui criada pela minha avó e pela minha mãe em uma casa muito humilde. Lembro-me muito bem, essa casa onde a gente morava ficava muito próxima daquela que um dia no passado já foi uma mansão, e era lá que a minha bisavó já havia morado. Minha bisavó, que todos, inclusive os netos, a chamavam de Mãe Lígia. O que já ouvi as pessoas de minha família falando sobre ela pareceu se tratar de uma mulher com personalidade muito forte, na qual ela já tinha até enfrentado o marido com lenha de fogão. Todos dizem que se tratava de uma mulher que era forte e também falava muito alto, muito bondosa com os pobres, porém era muito severa e brava ao mesmo tempo. Eu, quando era pequena, me lembro que cheguei a ver várias vezes os olhos dela que me seguiam pela sala da casa. Lá tem um quadro com uma pintura dela e do meu bisavô, que era seu marido. Quando morava com minha mãe e com minha avó, quando meus bisavós já haviam morrido, lembro-me até hoje de uma figura feminina que sempre via quando acordava e passava pelos pés da cama em direção a um telefone que ficava a uns 2 metros à minha direita. E assim que essa figura feminina passava e chegava ao telefone, lá mesmo ela desaparecia. Em uma noite minha avó acordou com um barulho de uma pessoa que estaria levando a escada da casa. Essa escada ficava próxima da janela do quarto, onde a gente dormia. Nessa noite eu acabei não conseguindo acordar, e minha avó, que não gostava de assustar a gente, nos deixou dormindo. Então somente ela acabou escutando esse barulho. Mas no outro dia eu fiquei sabendo, pois vi ela comentando com minha mãe na cozinha. Além disso, outras coisas eu ouvi ela comentando com minha mãe, que naquela noite passada ela tinha escutado um barulho de água sendo jogada na escada. Em seguida, o barulho de um balde batendo no chão e de vassoura esfregando a escada. Lembrando que eu morava com minha mãe e com minha avó, ao lado da casa onde havia sido uma mansão de minha bisavó. E foi da casa onde nós morávamos que minha avó escutou esses barulhos, na casa ao lado, naquela mansão, abandonada, achando se tratar de alguns usuários de drogas. Minha avó então acabou levantando e indo até a mansão de minha bisavó para mandar aquelas pessoas que estavam lá saírem da casa. Mas segundo minha avó disse à minha mãe, assim que ela abriu a porta, aqueles barulhos cessaram e as escadas daquela mansão estavam lavadas, sendo que aquela mansão estava abandonada e também muito suja. Minha avó ficou impressionada com o que viu. Além de lavadas, as escadas também estavam secas. É por isso que, para mim, sempre tive a impressão de que lá tinha alguém ou algo que estava vivendo ali. Algumas pessoas diziam que minha bisavó era má, mas há muitas contradições com relação a isso, já que ela brigava com meu bisavô, que era contra a distribuição de comida para os pobres que viviam na região. Bom, em uma visita de minhas tias à casa onde minha avó, minha mãe e eu morávamos, meus primos também chegaram. Vieram as 2 irmãs de minha mãe, cada uma com seus filhos. Na época eu tinha uns 10 anos. E a gente gostava muito, meus primos e eu, de brincar naquela mansão abandonada de minha bisavó. E a gente brincava lá praticamente o dia todo. E um de meus primos foi o responsável por uma coisa que aconteceu, na qual a gente não consegue esquecer nunca mais. Nós começamos a brincar de acertar goiabinhas que nós pegávamos de uma árvore e também achávamos no chão, onde dessa mesma árvore caíam. Brincávamos de acertar essas goiabinhas em uma caixa d'água vazia que havia naquela mansão abandonada. Essa caixa d'água ficava na parte de cima daquela mansão. Não me lembro qual foi o momento em que começamos a falar de minha bisavó, da Mãe Lígia, mas um de meus primos ficou falando mal dela o tempo todo, que ela tinha sido uma megera, chata e outras coisas ruins. Nesse momento, esse meu primo conseguiu acertar uma goiabinha dentro daquela caixa d'água vazia.
Ouvimos até o barulho da goiabinha batendo dentro da caixa d'água e começamos a aplaudir, pois era muito difícil acertar uma goiabinha ali dentro, da distância que nós estávamos. Mas assim que ele virou as costas para a caixa d'água e olhou para nós, aquela goiabinha fez o mesmo trajeto em direção a nós e bateu nas costas dele. Alguma coisa havia arremessado aquela goiabinha na direção de meu primo. Isso foi o suficiente para nós sairmos correndo de dentro daquela mansão, claro, gritando e assustados com aquilo que havíamos presenciado. Contamos para muitas pessoas o que havíamos passado ali, dentro daquela mansão. Mas é claro que as pessoas não acreditaram muito no que nós estávamos dizendo. Claro, talvez minha avó havia acreditado em nós, porque ela também já havia presenciado algo estranho dentro daquela mansão. Depois de muitos anos, eu acabei me casando com um amigo de meu primo. E um certo dia acabei contando para meu marido o que nós, quando éramos crianças, acabamos presenciando. E comecei a contar esse fato, que acabou deixando a gente assustado. Então meu marido arregalou os olhos e disse que, quando era criança, ouviu meu primo, esse mesmo que foi o culpado desse acontecimento, relatar para ele o que havia passado com os primos dele naquela mansão. E segundo ele, meu primo contou esse fato com um semblante assustado, mas nunca levou a sério, pensando que meu primo estava apenas tentando assustar ele, ou estava apenas brincando. Mas quando ele ouviu de minha boca o mesmo relato que meu primo, quando era criança, contou a ele, passou a acreditar e ficou com esse olhar assustado. Hoje em dia, somente minha avó mora ao lado desse casarão, essa mansão abandonada que pertencia à minha bisavó. Ela conta que às vezes sente algumas pessoas perto dela. E claro, esses eventos sobrenaturais continuam acontecendo ali, naquela mansão. Segundo minha avó, uma certa noite, ela avistou duas sombras caminhando naquela mansão. E essas sombras lembravam muito minha bisavó e meu bisavô. As escadas ainda seguem sendo lavadas. E minha avó ainda continua dizendo que escuta uma discussão de duas pessoas como se fosse marido e mulher. E as vozes eram parecidas com a de minha bisavó e a de meu bisavô. E com certeza aquela mansão é assombrada pelos espíritos de meus bisavós, que ainda continuam vivendo ali. Esse foi o meu relato paranormal.